Boa noite a todas, a todos, a todos. Primeiramente, queria agradecer ao convite que recebi da ASP para estar aqui num dia tão especial para nós LGBTQIA+, o Dia do Orgulho. Mais especial para mim ainda de dividir esse webinar, e que responsabilidade com o Paulo Iotti, né? O Paulo, que é uma referência nos nossos direitos, e eu fico realmente muito feliz, Paulo, de estar dividindo, meio preocupada, né? Porque eu não, né? O Paulo realmente é uma sumidade, mas também me sinto muito lisonjeada de ter sido escolhida aí para dividir essa mesa com você. Começando um pouco, né, a minha explanação, eu antes de vir para cá, quando eu recebi o convite, né, e perguntaram o que você gostaria de falar, e eu falei que eu gostaria de falar dos obstáculos que nós temos, os entraves que nós temos para a efetivação dos direitos da população LGBTQIA+. E aí, quando eu pensei nesse tema, eu pensei em falar um pouco dos entraves práticos, né? Dos entraves que nós temos tido realmente para a implantação desses nossos direitos, da garantia desses nossos direitos, né? Melhor dizendo, porque eu sempre falo que os direitos LGBTQIA+, eles estão na Constituição. Então, o que a Constituição faz nada mais é, né? O que a gente faz nada mais é do que tentar a garantia desses direitos quando nós tentamos via Poder Judiciário. Só que aí eu fiquei muito impactada recentemente num evento que nós fizemos na Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB São Paulo, há um mês atrás, mais ou menos, que foi um evento que o tema era o sistema de justiça e a população LGBTQIA+. Alguma coisa assim, né? Mas falando um pouco mais a questão do sistema de justiça, tentando abordar se o sistema de justiça ele está realmente preparado para lidar com os nossos direitos, garantir esses direitos, né? E aí nós tivemos nesse evento a doutora Flávia Piovesan, né, que recentemente estava na Corte Interamericana de Direitos Humanos, o professor Renan Quinalha, que é professor de Direito da Unifesp, e também a promotora de justiça Cláudia McDowell. E eles trouxeram alguns pontos relacionados, principalmente Renan e doutora Cláudia, porque a fala de um do outro acabou se complementando muito, e trouxeram uma fala que eu achei muito importante e que eu resolvi aqui também, né, trazer nessa noite, porque eu acho que a gente precisa começar a falar dos entraves e dos obstáculos históricos, dos obstáculos estruturais para que a gente tenha a implementação dos direitos da população LGBTQIA+. E eu peço desculpas quando eu, às vezes, coloco no plural, o nós, né, na primeira pessoa do plural, porque eu, como além de advogada, eu me enquadro. Eu sou uma LGBT, eu sou uma mulher lésbica, então eu não consigo dissociar, né, a Heloísa, a mulher lésbica, né, desse contexto. Eu não consigo efetivamente. Então, por isso que muitas vezes vocês vão me escutar aqui falando dos nossos direitos, e não somente dos direitos da população LGBTQIA+. E eu acho que a gente tem que ter muito claro isso e começar a discutir de forma bem profunda, como tem sido feito com o racismo. Nós temos visto muito falar do racismo estrutural, né? Trazer a dívida histórica que nós temos na questão do racismo, com a questão do sistema escravocrata, da escravidão. Nós temos, eu acho que a gente também tem que trazer isso, começar a discutir isso de uma forma mais profunda, também quando a gente vai falar não só da violência de gênero, mas também quando a gente vai falar da violência LGBT-fóbica. Eu acho que nós temos que pensar de uma forma, ter muito claro, primeiro, que o direito de ser é um direito inalienável. Então, o direito de ser o que você quer, né, o que você quer ser, é um direito inalienável,
é um direito que não tem, de forma alguma, você não pode transacionar, né? É o direito que você tem de exercer a sua personalidade humana de forma autônoma, livre, integral, é um direito inalienável. E há entraves históricos, né, e que se perpetuam ao longo do tempo e até hoje, para que a gente conquiste de forma plena e integral esse nosso direito de ser. E eu acho que se a gente pegar o contexto histórico, eu acho que é muito claro o porquê que nós estamos vivendo hoje, especialmente nesses tempos atuais, de 4 anos para cá, nós temos nos assustado tanto com algumas questões de violência. Então, nós recentemente, né, todos nós, a maior parte, pelo menos é o que eu espero que tenha sido assim, nós nos chocamos com o ataque, com a violência, a violência que um procurador de um município aqui do estado de São Paulo teve, a agressão física que ele teve, que ele perpetrou com relação a uma mulher procuradora. Com certeza, certamente, tudo leva a crer, porque talvez ele não se conformasse em estar tendo uma chefe acima dele, mulher. Por que ele não foi promovido? Por que ela que foi promovida, né? Porque a partir daí que ele começou a ter algum comportamento machista, misógino com as pessoas do trabalho. Também ficamos chocados com o fato de uma juíza de Santa Catarina não ter aplicado a lei, né? Porque o aborto legal ele não requer uma decisão judicial, nem quando é menor, basta a autorização dos pais. E além dela não aplicar a lei, o que é a função principal de um juiz, no caso de uma juíza, ela também aceitou, né, o pedido do MP para encaminhar essa criança de 11 anos grávida para um abrigo, deixando-a longe de sua família. Então, assim, eu estou citando esses 2 casos, mas são 2 exemplos que nós temos do momento atual, e que tudo isso que nós temos assistido, ele não vem de hoje. Nós temos que ter muito claro que todas essas violências, que todo esse sistema conservador, opressor, é uma situação histórica. Então, o sistema de justiça ele foi um sistema de perseguição, de institucionalização da violência por orientação sexual e de gênero, muito antes de existir a sopa de letrinhas, né, LGBTQIA+. Então, se você pegar as ordenações do Império Português, nós vamos ver que as ordenações, tanto as filipinas, as manuelinas, todas elas condenavam qualquer tipo de identidade sexual que não fosse a heterossexual, por exemplo. Então, as penas elas não eram nada brandas, né, para quem se atrevesse a ter essa dissidência de orientação sexual e muito mais da questão de gênero. Então, nós tivemos a institucionalização no Império de um Estado totalmente, trazendo para o nosso tema, que é a LGBTfobia, totalmente LGBTfóbico, além de ser racista também. Então, as penas eram de fogueira em praça pública, execução, todo tipo de punição para assumir um ato público simbólico para quem ousasse a discedir dos padrões postos de orientação sexual e de gênero. Então, o Brasil ele tem séculos de perseguição institucionalizada das sexualidades dissidentes. Isso não é uma coisa de agora. O Código Penal de 1830, ele, que é do Império, na época de Dom Pedro I, ele, apesar de descriminalizar as sexualidades dissidentes, ele previa uma certa perseguição. Então, assim, por quê? Porque, apesar do Código ele não punir, não criminalizar as sexualidades dissidentes, a gente tem que ter muito claro que o direito ele não promove, de forma alguma, as mudanças culturais. Não basta você proibir, você dizer
que não é crime no Brasil você ser homossexual, ou você ser travesti, você ser transexual, ou você ser não binário. Não adianta isso, não adianta nada, não basta apenas você ter o direito, não basta você ter codificada essa permissão, né? Se não é proibido, é permitido, vamos dizer assim. Mas, a partir do momento que isso não quer dizer que você vai ter, que o direito vai promover essas mudanças culturais, porque essas coisas andam em ritmos diferentes. Essas mudanças culturais, elas são muito mais morosas, muito mais difíceis de acontecer. Então, esse já é um primeiro desafio que eu já coloco aqui, trazendo já num contexto histórico muito assim, bem, não contextualizando com grandes divagações mais profundas, mas de uma forma mais simplória. O que eu quero dizer é que o nosso Brasil, o nosso Estado, ele já é, há muitos anos, um Estado efetivamente LGBTfóbico. E isso vem desde a nossa origem. Então, vem desde Portugal, passando pela República, passando pela ditadura, pela Era Vargas, passando pela ditadura, e agora, depois que foi instaurada a democracia. O que eu quero dizer também aqui é que por mais de 300 anos, isso é importante que a gente tenha isso muito claro, houve criminalização expressa das sexualidades dissidentes, né? Então, houve sim, quando se fala que o Brasil nunca proibiu, que o Brasil nunca criminalizou, isso não é mentira, isso é uma mentira, isso é uma falácia. E esse fato que vem desde lá de trás, desde a nossa colonização, ele diz muito do que acontece hoje também. Porque, como eu digo, ao longo da história, ao longo dos séculos, nós fomos continuando com essa criminalização, com essa padronização de uma sociedade totalmente patriarcal, um sistema de privilégios versus opressões, um patriarcado que é racista, um patriarcado que é LGBTfóbico, um patriarcado que é capacitista. Então, isso vem se perpetuando ao longo do tempo, ao longo da nossa história. O sistema ele tem sido feito para funcionar para uma sociedade que seja comandada por homens brancos, cisgêneros, e capazes. Então, ela é uma sociedade que funciona se for desta forma. E quem ousa a tentar ir contra este sistema sofre uma opressão, tenta ser banido de alguma forma ou de outra. E isso vem não de hoje, vem ao longo da história, como eu falei aqui agora há pouco. Uma série de discursos, na formação do Estado brasileiro, se a gente for pegar, uma série de discursos que são vetores da violência que sofre a população LGBTI. Então, se a gente for pegar, nós vamos ver, se a gente for fazer uma pesquisa, nós vamos encontrar discursos LGBTfóbicos, e, não obstante não ser proibido você ser homossexual, não ser proibido você ter uma identidade de gênero, uma expressão de gênero dissidente, mas você vai ver que há discursos criminológicos, médicos, jornalísticos, científicos, literários, que performam um certo padrão da violência e que tem um caráter totalmente estrutural. Então, são discursos que acabam, de uma certa forma, empoderando e deixando claro que você que ousa a ir contra esse sistema que é cisgênero, que é patriarcal, que é voltado para homens brancos, você é digno, né, de uma certa forma, para essas pessoas, de sofrer
a discriminação, de sofrer o preconceito. A redução do conceito de violência ela é muito restrita, porque é muito restrita, mesmo quando você codifica apenas punições para combater essa violência. Isso falo de violência de gênero, ou violência em razão da questão racial, ou violência LGBT-fóbica. A violência ela tem uma dimensão estrutural, ela tem uma dimensão institucional e ela tem uma dimensão também individual. Então, o Renan Quinalha, citando um pouco o professor Renan Quinalha, ele fala que a violência é a regra do modo de funcionamento das instituições e da sociedade. É um dispositivo, nas palavras dele, de vigilância de binarismo de gênero. Então, é um dispositivo, a violência ela é um dispositivo, eu acho muito feliz essas palavras dele, quando ele fala que a violência é um dispositivo de vigilância de binarismo de gênero, porque é exatamente isso, né? É exatamente isso que nós enxergamos. Então, a violência ela serve para impulsionar o patriarcado e a violência de gênero. A violência ela se funda numa evidência totalmente heteronormativa, como se não pudesse haver outro tipo de sexualidade. Há uma ordem compulsória, como citando agora Judith Butler, é como se houvesse uma ordem compulsória do sexo, de gênero e do desejo. Então, se é menino, tem que desejar as mulheres. Se é mulher, tem que desejar os homens. E é uma naturalização, a gente acaba naturalizando como se só essa concepção, só essa possibilidade seria possível. Então, nós não estamos, nunca estivemos aqui no Brasil preparados para as diferenças. Digo aqui no Brasil, não quer dizer que no mundo seja muito diferente. Nós temos melhorado, temos países nórdicos, que, por exemplo, a Holanda, que desde 2000 já permite o casamento, vários países nórdicos que já têm uma proteção às orientações sexuais, às identidades de gênero. Se nós pegarmos aqui na América do Sul, nós vamos ver Uruguai, Argentina, o Chile, recentemente, com legislações muito interessantes na proteção da identidade de gênero, por exemplo. Então, mas isso não quer dizer que também não sofram com tudo isso que nós acabamos de falar, com esse sistema opressor estrutural que acaba atingindo também a nós LGBTs. Por isso, assim, a gente pode falar que a história ela só começou a mudar com a resistência. Sem resistência, nunca seria possível nós chegarmos hoje, no dia 28 de junho de 2022, né? Agora, 19 horas e 20 minutos, na Associação dos Advogados de São Paulo, uma entidade tão importante, né? Uma associação tão importante para a advocacia paulista e uma referência não só para a advocacia paulista, está nos tratando de um tema como este. Isso não foi fruto do acaso, foi fruto de muita resistência, de muita luta, de muita vontade realmente de tentar mudar esse sistema de privilégios versus opressão. Então, é uma forma que nós tivemos de resistir e de dizer nós não queremos mais que seja dessa forma. Há uma afronta das normas, sempre com resistência, tiveram um papel fundamental para mostrar que as normas não servem para todo mundo, não servem para todos. Então, há uma estrutura que introjeta a LGBTfobia de uma forma natural, de uma forma autônoma, e enquadra quando há uma punição, na lei, enquadra um ato individual de desumanização. Então, quando uma pessoa discrimina alguém ou quando uma pessoa comete um crime de LGBTfobia, a pena ela é muito amena perto da desumanização que essa pessoa trouxe para aquela que foi atingida. Então, nas brechas do sistema de justiça, a gente consegue garantir alguns direitos.
especialmente quando a gente olha a Constituição de 1988. Então, quando nós olhamos a Constituição de 1988, e que não é à toa que ela é chamada de Constituição Cidadã, e eu digo que bênção nós termos a Constituição de 88, porque se não fosse essa Constituição, eu fico pensando como é que nós estaríamos hoje. Porque ela é uma Constituição que, na parte de direitos fundamentais, aí eu não quero entrar na seara do Paulo, porque aí seria muita pretensão minha, mas, se nós pegarmos a Constituição de 88, nós vamos ver o princípio da dignidade humana, da não discriminação, o princípio da igualdade, só para citar esses três, que são princípios extremamente importantes, que são fundamentais para que os nossos direitos tenham sido garantidos por várias decisões, principalmente do STF, nos últimos anos. Eu vou deixar aqui, eu não vou aqui citar as decisões, vou deixar para o Paulo essa parte, mas nós vamos pegar a decisão, vou pegar só uma, que é a decisão da União Estável, reconhecida como entidade familiar em 2011, a possibilidade de você converter em casamento, a possibilidade de você, por meio de uma resolução, eu não lembro se o ato normativo é resolução, né, Paulo? Né? 135, se não me engano, do CNJ, acho que é. Depois, se você me corrige, que você fala qual é. Eu acredito que isso tudo... 175, obrigada, Paulo Iotti colocou aqui. 175, eu sou péssima para números, gente, péssima. Então, a resolução 175 de 2013 do CNJ foram decisões extremamente importantes e que mudou muito os nossos direitos, as nossas vidas enquanto LGBTQIA+, né? Especialmente porque é o nosso direito. Como eu posso citar a decisão de 2018 com relação à retificação do nome de pessoas travestis e transexuais sem necessidade de laudo médico, sem necessidade de decisão judicial. São decisões que impactaram de uma forma muito forte as nossas vidas, né? No meu caso, como lésbica, a decisão de 2011 do casamento, da união estável, e no caso das pessoas travestis e transexuais, a decisão da retificação. Agora, nós temos que ter muito claro que essas conquistas, que esses direitos que foram garantidos para nós, ele não muda a cultura e nem mesmo não muda a cultura nem mesmo do sistema de justiça, do próprio direito, quanto mais da sociedade. Então, nem mesmo isso muda a cultura do sistema de justiça. É importante dizer que o direito, quando ele exclui também. Quando ele conhece os casais homoafetivos, ele exclui, por exemplo, os casais trissais. Né? Não, por que as pessoas que queiram casar a três, queiram ter uma relação a três, ou não podem ter esse seu direito garantido? Não, porque é um direito da pessoa, é o direito do casal, é um direito que diz respeito ao direito de ser, do que queira ser esse trissal, vamos dizer assim. Então, o direito, ao mesmo tempo que ele exclui, ele exclui, como é o caso hoje das relações poliafetivas que não são reconhecidas, que não são garantidas pelo Estado, pela nossa legislação. Por que a família só pode ser de dois? Né? Então, a gente tem tido, falando um pouco, por exemplo, das pessoas trans, a gente tem tido algumas decisões recentes, interessantes, de permitir a retificação, a questão dos não binários, né? De reconhecer a possibilidade de constar, já temos decisões, se não me engano, de reconhecer até a possibilidade de constar que é a gênero na certidão. Então, nós temos tido algumas decisões assim, mas ainda preciso avançar mais. Temos desafios enormes, mudanças estruturais precisam ser feitas no direito, além desses conceitos binários, né? Além desses conceitos binários de gênero, além que acaba atrapalhando. Um outro desafio, outro obstáculo que eu acho que a gente tem que vencer é a questão dos concursos públicos. Se nós pegarmos os concursos públicos, especialmente no sistema... não há sistema de justiça
que não tem a representatividade. E a gente precisa ter pessoas LGBT no sistema de justiça, nós precisamos ter mais promotoras, mais promotores, nós precisamos ter mais juízas, mais juízes, nós precisamos ter, no ensino jurídico, nós precisamos mudar os conteúdos das nossas faculdades de direito para tocar nesses assuntos, para efetivamente formarmos operadores do direito que tratem de forma efetiva essas diferenças todas, respeito a essa pluralidade, respeito às orientações sexuais, respeito às identidades e expressões de gênero. Então, a gente precisa entender e discutir mais que tipo de conteúdo estão sendo tratados nas faculdades de direito. Nós precisamos discutir, quando vamos falar dos quintos constitucionais, que pessoas são essas que querem entrar ou através da lista do Ministério Público ou pela lista da advocacia. Nós estamos agora na fase de abertura do edital do quinto constitucional aqui na OAB. Que essas pessoas pretendem quando elas entrarem, se efetivamente elas entrarem, virarem desembargadoras, desembargadores, o que elas pensam da questão dos direitos humanos, o que elas pensam efetivamente da questão do direito às diferenças, o que elas pensam com relação a todas essas questões. Eu acho que a gente precisa muito discutir, além da parte que nós temos discutido muito enquanto movimento social, que é, por exemplo, a invisibilidade do poder legislativo com relação à garantia dos nossos direitos. Nós temos tido nossos direitos garantidos pelo STF, pelo Poder Judiciário, né, por decisões muito importantes, e principalmente por parte do Supremo Tribunal Federal. Aliás, é importante destacar que muitas dessas decisões, graças ao compromisso, à coragem e à inteligência do Paulo Iotti, né, principalmente a questão da criminalização, que ele vai tratar daqui a pouco, porque o Paulo foi arrojado, o Paulo viu uma brecha jurídica, defendeu, né? Eu lembro que muitas pessoas achando que era loucura dele, a tese dele, e ele insistiu e conseguiu. Então, eu acho assim, nós precisamos cada vez mais que haja esse arrojo, não só dentro da advocacia, mas que haja também dentro do nosso Poder Judiciário. Né? Nós tivemos uma notícia, não sei se vocês viram, de um ministro do STJ, que eu não vou nem declinar o nome, que disse que chegaram habeas corpus para ele com relação à homofobia, ele vai conceder o habeas corpus. Quer dizer, a gente não pode mais aceitar passivamente que essas pessoas continuem estando... Né? Que tipo de pessoa é essa? Porque quando ele fala isso, ele está desrespeitando o princípio da não discriminação, ele está desrespeitando o princípio da dignidade humana. Quer dizer, então porque eu não concordo com a tese do STF que aprovou a criminalização, então eu vou desrespeitar o STF, que é o guardião da Constituição, vou conceder o habeas corpus, né? Porque eu acho que não deve ser. Quer dizer, a gente está... A que ponto que nós temos chegado, né? A que ponto nós chegamos? Então, são todas essas questões que eu trago, são mais ideias, mais noções. Então, em síntese, o que eu quero dizer é isso, que nós temos que ter cada vez mais claro que a LGBTfobia ela é estrutural, né? Nós temos nos chocado com vários casos que têm chegado diariamente, mas nós temos que ter claro que isso não é de hoje. Houve um aumento, porque, obviamente, né, a sensação de impunidade passa a ser maior quando você vê a maior autoridade do país dizendo que, com manifestações LGBTfóbicas. Obviamente, isso acaba incentivando que outras pessoas também fomentem o seu ódio, né, expressem o seu ódio, achando que não vão ser punidas. Né? E quando vem o ministro do STJ ainda e faz esse desserviço, né, isso acaba, obviamente, fomentando ainda mais a violência contra nós LGBTQIA+, com a sensação de que não haverá nenhuma punição, que está garantido, né, que estará garantido
esse direito dele fomentar e destilar o seu ódio. E trazendo um pouco, só para encerrar minha fala, um pouco do sistema interamericano, a gente tem que ter muito claro que o sistema interamericano ele tem uma vocação reparadora, e aqui eu trago aqui algumas ideias trazidas pela doutora Flávia Piovesan, como eu falei em recente evento na OAB, onde ela fala que o sistema interamericano ele tem uma vocação reparadora baseada na reparação integral. Então, e ela tem batido muito nessa tecla, e que eu também acredito demais, que é que nenhum direito é mais, como eu já falei no início da minha fala até, que nenhum direito é mais essencial do que o direito de ser, que esse direito tem uma centralidade absoluta nas palavras dela. Então, o direito de qualquer pessoa exercer sua personalidade humana de forma integral. E isso é um direito inquestionável. E toda pessoa tem o direito de vida livre de violência, e todo Estado tem o dever de coibir todas essas formas de violência. E é esse engajamento, essa busca que o sistema interamericano tem buscado na sua vocação reparadora. Uma coisa que chamou a atenção dela, nesse tempo que ela esteve na Corte Interamericana, é que as pessoas LGBT, nos casos que ela foi relatora, nos casos que ela acabou participando, ela via que uma coisa que acontece muito no Brasil, e que, pelo visto, não é só no Brasil, né? Que as pessoas LGBTQIA+, elas sofrem violência brutal e cruel em razão de sua orientação, em razão de sua orientação sexual e identidade de gênero. Então, que as violências são muitas vezes eivadas de crueldade, de brutalidade, e isso é uma coisa que chamou muito a atenção. O traço do ódio, né, estava muito presente em todas as violências dos casos que ela tratou. O direito de uma vida de violência ele deve ser estendido a todas as mulheres, inclusive as mulheres trans. Nós não podemos mais aceitar que mulheres trans, travestis, tenham uma expectativa de vida de 30 e poucos anos, né? Enquanto as mulheres heterossexuais, em alguns países, têm uma expectativa de vida de 70, 80 anos, dependendo do país. Então, para o sistema interamericano, a igualdade, a não discriminação é um direito fundante inderrogável. Então, o sistema convencional interamericano ele protege a pluralidade de famílias e não somente um modelo de família. E todo e qualquer indivíduo tem o direito de conferir sentido à sua existência de acordo com suas próprias convicções e escolha. Então, são algumas ideias que ela trouxe sobre o sistema interamericano hoje, como tem visto essas questões, que eu queria trazer aqui para encerrar a minha fala. Então, encerrando mesmo a minha fala, eu acho que a gente não pode, de forma alguma, desistir, nós temos que persistir, resistir, né? Mas tendo muito claro e sempre pensando que não é o direito, ele não muda de forma alguma o modelo cultural que a gente tem, ele não muda essa sociedade que como eu falei no início da minha fala, ela é patriarcal, ela é opressora, e nós precisamos pensar efetivamente de que forma, além do direito, que nós podemos combater esse sistema que ele chega, que é perverso com as mulheres, perversos com os negros, perverso com os LGBTQIA+, e nós temos que estar efetivamente resistindo, persistindo, não desistindo, mas sempre pensando a forma de mudar essa realidade que vem desde a época da nossa colonização. Muito obrigada. Bom, é um grande prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todas, todes e todos. Uma grande alegria estar aqui dividindo a mesa da Associação dos Advogados de São Paulo com a querida amiga, ativista Heloísa Alves, né?
já tivemos várias atuações em conjunto, em diversos momentos, e depois de uma fala tão rica, para eu poder focar também no efetivo processo de conquista de direitos, né, da população LGBT e mais. Então, principalmente a partir das decisões do Supremo Tribunal Federal, de 2011 para cá, a partir da decisão da união afetiva, que a Heloísa já mencionou, a de direitos trans, homotransfobia como racismo, doação de sangue igualitária, mas assim com um breve contexto histórico também, acho que do surgimento da demanda de direitos da sigla LGBTI+. Então, vamos lá, né? A sigla LGBT, e mais lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexos, o mais querendo significar quaisquer outras pessoas que não se identificam como heterossexuais e como cisgênero, né? Quer dizer, a cisgênero, as pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi atribuído ao nascer, é a pessoa que não é trans, para simplificar, mas também não se identificam com a sigla hegemônica. Eu sempre brinco, né, que se a ideia do mais era não aumentar a sigla, não deu certo. Continuar aumentando a sigla e colocando mais no final. Mas isso não está errado. Isso não está errado. Mas por quê? Você teve, então, citando uma expressão de um artigo relativamente recente da professora Regina Facchini, um descentramento das identidades. Por quê? Na verdade, assim, antes eu queria mostrar para você, a Heloísa falou um pouco de história, né? A gente tem alguns clássicos da história LGBT no Brasil, né? Quer dizer, acho que o grande clássico que eu queria mostrar, eu gosto de mostrar o livro, O Devassos no Paraíso, do João Silveira Televisão, Homossexualidade no Brasil da Colônia e Atualidade. A edição de 2019 para cá fala dos movimentos mais contemporâneos. O James Green, Além do Carnaval, né? A homossexualidade masculina no Brasil no século XX, sobre os discursos científicos. Tenho também o Sopa na Trilha do Arco-Íris, né, do movimento homossexual ao LGBT, da Regina Facchini e do Júlio Simões, que vão nessa ideia de descentramento que eu vou citar. A Regina atualizou as reflexões dela nesse livro, né, Direitos LGBT e Mais em Disputa, né, relativamente recente. Tem o livro do Daniel Borrillo, Homofobia. Eu vou citar por último, eu tenho um monte de livro aqui, então eu peguei alguns aqui, senão ia ficar aqui, do professor Renan Quinalha, que a Heloísa já citou, Movimento LGBTI+, uma breve história. Ele já tem um livro que ele coorganizou e eu coescrevi sobre a história do movimento, de 2018. Então, só um pouquinho da literatura, né, que fala um pouco da nossa história de luta. É muito comum, acho que nas ciências sociais se falar, né, o grupo vulnerável, na verdade vulnerabilizado pelo preconceito social, ele começa a ganhar autonomia quando ele conta a própria história e não se limita a deixar o grupo hegemônico contar a história, a suposta história dele a partir do seu ponto de vista hegemônico. Mas assim, por que eu estou falando isso? A gente sabe que o marco do movimento LGBT e mais contemporâneo são os tumultos de Stonewall, no qual, né, os frequentadores LGBTI mais de um bar, os frequentadores LGBTI mais de um bar reagiram à invasão da polícia. Na época, nos Estados Unidos, tinha leis que proibiam a venda de bebidas alcoólicas, né, para homossexuais. E aí se revoltaram, teve dias de enfrentamento e culminou com uma marcha de protesto. Essa é a origem das paradas do orgulho LGBTI+. Mas na época você identificava todo mundo como homossexual e até como gay. Tudo bem que nos Estados Unidos as mulheres lésbicas não têm muito problema de serem chamadas de gay, mas aqui no Brasil exige-se a especificidade, com razão. Mas então entendia-se que todo mundo era homossexual. Homossexualidades, no plural, era considerada abarcando as identidades LGBT+. Aí, isso, com o passar do tempo, você foi tendo o movimento homossexual brasileiro, aqui no Brasil, o movimento de homossexuais e travestis, depois o movimento de gays, lésbicas e transgêneros, depois incluiu-se o B
na sigla nos anos 2000, né, ficou o movimento GLBT, até que na primeira Conferência Nacional GLBT de 2008, inverteu-se para LGBT para fins de visibilidade lésbica. E agora os principais órgãos do mundo, a Corte Interamericana, a ONU, a ILGA, né, que é a Associação Internacional LGBT+, usam LGBT e mais. Então, por isso que eu até uso a sigla. Essa sigla especificamente. A sigla não tem certo ou errado, né, Eloy? Você tem um critério, você usa e você assume as consequências do critério que você usou. A professora Regina fala, né, das 3 ondas do movimento LGBTI+. A primeira onda que é uma lógica baseada nas ondas do movimento feminista, né? Quais demandas você apresentou ao Estado naquela época, em cada época. Então, na primeira onda, né, fim dos anos de 69 até o início dos anos 80, né, a gente vivia numa ditadura, não tinha como o Estado ser aliado na promoção dos direitos das minorias sexuais e de gênero. Então, você tinha, é uma paráfrase muito minha, né, mas as pessoas LGBTI+ se reuniam em rede para criar redes de apoio e solidariedade para ter tanto relações de sociabilidade e ter uma rede de apoio contra o preconceito social do Estado, etc. E sobre o preconceito do Estado, peguei aqui, quando a Heloísa falou, eu peguei aqui no livro do James Green, o Além do Carnaval, embora realmente a homossexualidade, né, na época chamada de sodomia, não vou entrar na precisão terminológica, tenha sido descriminalizada com o Código Criminal do Império, pessoas LGBTI+, sob o rótulo de sodomita, de homossexual, seja lá do que for, eram perseguidas. E o James Green cita 4 artigos, 4 crimes que eram usados, né? Acho que ainda no Império, o artigo 280 do Código Penal punia atos de indecência. Então, consideravam toda pessoa LGBTI+ indecente e nos puniam por aí. O Código Republicano, o artigo 266, falava do atentado ao pudor. Enfim, com pessoa de um ou outro sexo. Então, qualquer pessoa, imagina, se andasse de mão dada na rua com uma pessoa do mesmo sexo, você já teria sido enquadrado no atentado ao pudor. O artigo 282, ofender os bons costumes, enfim, ultrajando a sociedade. Você se assumir gay, LGBTI, já seria ultrajante para a sociedade. O artigo 379 era um crime transfóbico expresso, né? Disfarçar o sexo com trajes impróprios, como a Heloísa falou, né? Citando Renan Quinalha. A heteronormatividade, a cisnormatividade, usados como dispositivos para impor uma orientação sexual, a heterossexualidade, impor uma identidade de gênero, a cisgeneridade, e punir todo mundo que saísse daí. Por isso que eu falo, e o Supremo Tribunal Federal ratificou no julgamento da homotransfobia, que a ideologia de gênero que existe é a heteronormativa, cisnormativa e machista. Existe ideologia de gênero, aquela que quer impor a heterossexualidade, a cisgeneridade e a supremacia do homem sobre a mulher. Traduzindo, né, para quem não está muito familiarizado, né, a ideologia de gênero que existe é aquela que exige que você não seja LGBTI, se case com uma mulher e que a mulher seja submissa ao homem. Essa é a ideologia de gênero que existe, para quem não finge desconhecer o que acontece no mundo. Tinha ainda, por fim, o crime de vadiagem, né, que falava por conduta, né, manifestamente ofensiva à moral e aos bons costumes. Juntas, essas 4 provisões impuseram restrições legais àqueles que se congregassem em espaços públicos no intuito de encontrar pessoas do mesmo sexo, para se socializar, enfim, conhecer parceiros sexuais, afetivos e assim sucessivamente. Não o atentado ao pudor que o heterossexual sofre. É o simples fato de você ser LGBTI+, ou ser identificado como tal, já era considerado. Por isso que, embora a homossexualidade, as identidades LGBTI não sejam crime formalmente desde o Império, ainda havia essa perseguição estatal homotransfóbica. A segunda e a terceira onda do movimento, tem que tomar cuidado, senão ficar aqui a noite inteira falando, né? O doutor Eloy me declarar a minha inconstitucionalidade, né? Enfim, não pode, né? Mas enfim, para não me perder muito, porque o tema é rico, por isso que eu mostrei tantos livros para vocês. A segunda e a terceira onda partem, então, de uma relação de aliança do movimento social com o Estado para fim de garantir os direitos. A segunda onda, nos anos 80, no intuito de combater principalmente a epidemia da AIDS,
Não é? Quer dizer, imagina, pessoas LGBTI+, ao contrário de outras minorias, sofrem em casa a primeira discriminação. Não podem nem se assumir para a própria família por medo de preconceito. Então, não tem informações sobre como conhecer outras pessoas, o que é sexo seguro, como se relacionar, etc. Então, você teve isso. E a terceira onda, nos anos 90, você teve aí sim uma aliança maior com o Estado, por intermédio de ONGs. Não existe ONG no direito, né? É a associação civil. Então, por quê? Você precisa de CNPJ para receber recurso público ou doação de recursos nacionais ou estrangeiros, né? Para poder fazer parcerias. Então, é isso. Você tem o nosso querido amigo Tiago Coatti, fala de 3 ondas do movimento trans, que me parece a mesma lógica, só que a partir dos anos 90, né? A primeira onda de 90 a 2000, a emergência das primeiras organizações do país e a organização dos primeiros encontros nacionais de pessoas trans, focado na luta contra a violência, a prevenção HIV/AIDS, nesse primeiro contato com o Estado. A segunda onda, de 2000 a 2010, marcada pela criação da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e do CNT, o Conselho Nacional de Transsexuais, mantendo as demandas anteriores, mas demandando várias outras questões, como respeito ao nome social, o atendimento pelo SUS para cirurgias que hoje se afirmam de afirmação de gênero, ou enfim, para que pudesse ter plenamente respeitada a identidade de gênero das pessoas trans. E a terceira onda, 2010 atualidade, tendo um crescimento de demandas por reconhecimento de identidades mais fluidas e não binárias, uma nova geração de ativistas, majoritariamente articulados pela internet, e a volta de procura de um termo guarda-chuva para abarcar todas as identidades trans, obviamente nas demandas que são comuns, como o termo trans, transgênero, etc. Sintetizei um pouco. Quer dizer, acho importante falar também do movimento trans especificamente. No movimento LGBTI+, seguindo, então, a lógica da Regina, eu tenho defendido, ainda não escrevi sobre isso, falo no meu curso de Direito à Diversidade Sexual e de Gênero, que eu vou ter uma nova edição agora no fim de julho, eu defendo uma quarta onda, que é a partir de 2008. Quando foi proposta a primeira das ações no Supremo Tribunal Federal para garantia de direitos à população LGBTI+. No caso, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, a união homoafetiva, para ser reconhecida como família com igualdade de direitos e requisitos sobre a união estável heteroafetiva. Porque, eu sempre falo, poderia ser talvez uma onda 3.1, porque ainda você utilizasse do Estado para fazer valer direitos humanos, mas a terceira onda é marcada pela aliança com o Poder Executivo, principalmente, eventualmente o Legislativo, para políticas públicas. Então, acho que a partir de 2008, no Brasil, movimento LGBTI+, essa primeira ação, né, por uma articulação de ativistas independentes, mas o movimento apoiou de plano, passou, então, a ver no Supremo Tribunal Federal uma instância que pode fazer valer os nossos direitos humanos, por argumentos jurídicos, não políticos. Ninguém vai fazer política no Supremo Tribunal Federal. Ninguém usa o Supremo Tribunal Federal como terceira casa legislativa, outra instância política, etc., como críticas simplórias querem fazer crer. A questão é que a Constituição Federal de 1988, já bem pontuado pela doutora Heloísa, é uma Constituição cidadã e é uma Constituição analítica. Lembra da faculdade? A Constituição sintética fala só princípios muito gerais. A Constituição analítica, ela é muito mais especificada. O professor Luiz Alberto da Vera Araújo, que me deu aula no mestrado em Constitucional, falava que a Constituição brasileira é prolixa, porque ela se repete muitas vezes. E olha, ele fala, tá certo ser o povo brasileiro é prolixo e repetindo tantas vezes, tem uns terraplanismos constitucionais que a gente vê por aí, que olha, é difícil. Então, quer dizer, muitos temas que antes eram puramente políticos, ou no máximo relegados à lei, não à Constituição, passaram a ser temas constitucionais, o direito das famílias, principalmente, o direito tributário, o direito previdenciário, o direito trabalhista. Então, você consegue, muitas vezes, traduzir
o que era uma demanda política que não passou no Congresso, numa demanda jurídico-constitucional. Então, a partir da gramática dos direitos humanos, da gramática dos direitos fundamentais, que é a gramática da Constituição e do constitucionalismo. Se você consegue explicitar a sua demanda, que você tentou em projeto de lei e não passou, em argumentação jurídica e constitucional, você tem um tema que você pode levar ao Supremo Tribunal Federal. Se não tiver na Constituição, mas tiver na lei, você pode levar no Judiciário. Aí a última instância seria o STJ no Brasil, por assim dizer. Então, é isso, essa crítica. Nosso querido amigo, né, Heloísa, Oscar Vilhena, criou esse termo supremocracia, né? Até acho que o Oscar foi infeliz nesse termo. Com todo respeito ao queridíssimo professor Oscar Vilhena, uma das bases do meu constitucionalismo. Mas as pessoas deturpam até o que o Oscar quis dizer. Quer dizer, o Oscar não falou que você não pode levar temas morais controversos para o Supremo. O Oscar não falou que não se pode contrariar o Congresso Nacional. Não é isso. Se você consegue, então, articular sua argumentação na lógica dos direitos fundamentais, você pode levar o tema ao judiciário e, no Brasil, direto ao Supremo Tribunal Federal. Já que aqui a gente pode entrar com ações diretas, né? Nos Estados Unidos, você não pode entrar com ação direta na Suprema Corte. Então, vamos falar um pouco de cada decisão. Vou focar nas decisões da união homoafetiva e da homotransfobia como racismo. Foram as que talvez tenham chamado mais a atenção da sociedade, mas eu quero dizer de pronto que não se trata, ninguém aqui está fazendo uma hierarquia de decisões mais importantes. Eu vou seguir, na verdade, a ordem histórica das decisões. Foram as ações que foram sendo movidas e julgadas pelo Supremo em ordem cronológica. Então, assim, o governador do Rio de Janeiro em 2008 e a Procuradoria-Geral da República em 2009 entraram com ações pedindo que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse que o fato da legislação e da Constituição mencionarem a expressão entre o homem e a mulher não significa que a união entre pessoas do mesmo sexo, a união homoafetiva, está proibida. E por quê? Assim, a Constituição diz, aspas, para efeitos de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a conversão em casamento, fecha aspas. Eu digo desde 2011, eu entendo a pessoa achar que isso proibiria a união homoafetiva se ela não fez direito. Por quê? Quem está no primeiro ano de direito e leu Direito Civil 1, eu disse o 1, tá aqui, eu posso pegar para você. Sabe que o fato da lei, o artigo da lei da Constituição disciplinar um fato, no caso a união entre o homem e a mulher, e nada falar sobre outro, a união entre pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, seja regulamentando ou seja proibindo, não significa proibição por interpretação a contrário senso. É o que a gente chama de lacuna, é um buraco na legislação. A lei não regulamentou, mas também não proibiu. E desde que o mundo jurídico é mundo, você pode garantir direitos indo além da letra da lei, da Constituição, por interpretação extensiva ou analogia, fruto do princípio da igualdade. O princípio da igualdade não proíbe diferenciações, mas ele fala que ele exige que a diferença não pode ser arbitrária. Não pode, você não pode negar direito porque você não gosta daquele grupo. A Suprema Corte dos Estados Unidos, quando ela não era esse antro reacionário que está atualmente, já citado pela doutora Heloísa, essa nefasta decisão que cassou o direito ao aborto enquanto direito constitucional, ela tinha, um caso Departamento de Agricultura versus Moreno, em inglês. Se a igual proteção das leis significa alguma coisa, no mínimo significa que o Congresso Nacional não pode negar direitos a um grupo pelo simples fato de não gostar desse grupo, de ser hostil a esse grupo, por razões arbitrárias. Eu parafraseei muito pouquinho, é isso que a Suprema Corte disse lá atrás. Então, como eu falei em sustentação oral nesse julgamento, dizer que é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher é diferente de dizer que ela é reconhecida apenas entre o homem e a mulher. Então, não está escrito esse apenas, não tem uma proibição na Constituição e nem na lei. Então, é possível uma interpretação sistemática do texto constitucional que garanta proteção à união entre pessoas do mesmo sexo, como família.
os ministros Joaquim Barbosa, Marco Aurélio e Carmen Lúcia falaram, se interpreta sistematicamente o artigo da união estável com a proibição de preconceitos e discriminações de quaisquer espécie, do artigo 3º, inciso 4º. O ministro Aires Brito, o relator, ele falou, não se pode ter uma interpretação homofóbica da Constituição. Porque se você entende que a Constituição proíbe a união entre pessoas do mesmo sexo como família, você está dizendo que a Constituição foi homofóbica, que ela quis negar direitos, negar proteção, negar dignidade. Então, para que a Constituição não seja homofóbica, se não há um fundamento válido que justifique essa discriminação, e não há, você tem que garantir isso. O ministro Gilmar Mendes falou, o fato de a Constituição proteger a união estável entre o homem e a mulher não significa negativa de proteção à união civil ou estável entre pessoas do mesmo sexo. O ministro Celso de Mello, que me cita sobre o afeto como princípio jurídico do direito das famílias, não de liberdade sexual, como alguns querem deturpar a decisão, com todas as vezes, do direito de famílias, mas ele falou em outro trecho, ninguém, absolutamente ninguém pode ser discriminado por sua orientação sexual. Por que não fala de identidade de gênero? Porque não estava em julgamento. A gente estava analisando orientação sexual. Aí tem algumas críticas, não sei se a doutora Heloísa concorda com ela, mas enfim, que falam, foi uma decisão familista. Ao invés de se garantir liberdade sexual em sentido amplo, se garantiu direito de família. Nos Estados Unidos se lutou por liberdade sexual. Aqui no Brasil se lutou por direito de família. A doutora Heloísa está aqui dizendo que não concorda. Viva, alvíceras. Mas, gente, tem uma questão tanto formal dogmática, quanto analisando a decisão como um discurso. O professor Adilson Moreira fala, com toda razão, as decisões judiciais como narrativas culturais. Concordo plenamente. Assim, a gente foi ao Supremo pedir que a união entre pessoas do mesmo sexo, que queira ser considerada uma família e respeite os requisitos legais da família, possa ser considerada como família, sem deixar de ser considerada assim, só por ser duas pessoas do mesmo sexo, ao invés de duas pessoas de sexos opostos. Então é isso. Não se foi ao Supremo pedir direitos sexuais mais... E olha, e o relator falou... liberdade, isso eu falando, liberdade é você fazer o que você quiser desde que não prejudique terceiros. Saiu até numa matéria do G1 que eu dei entrevista ontem, fiquei muito feliz. Então ele falou, a Constituição não proíbe a homossexualidade, então as pessoas têm, na verdade as pessoas têm uma liberdade sexual para exercerem sua sexualidade como bem entenderem, desde que não a usem para oprimir a sexualidade alheia, como no estupro e na pedofilia. O julgamento foi 2 dias, eu fiquei no primeiro, eu fui embora no segundo, né, Luiz? Eu achava que ia pedir vista, né? Perdi o ministro Celso de Mello me citando ao vivo para fazer uma audiência trabalhista, enfim, dramas de um advogado, né? Mas, enfim, nada contra o direito de trabalho, pelo amor de Deus. Mas perdi o raciocínio, essa besteira que eu falei. Mas, assim, fomos ao Supremo pedir, então, o reconhecimento da nossa união como família. Por que o Supremo falou união duradoura, pública e contínua em reconhecimento, segundo as mesmas regras e consequências da união estável heteroafetiva? Não foi porque o Supremo teria sido higienista e teria vinculado direitos humanos ao afeto? Não, pela deusa. Porque união duradoura, pública e contínua é o que a lei diz que tem que ser a união para ser a união estável. E a gente pediu união estável, o Supremo deu união estável. Então, assim, tanto no aspecto dogmático, formal, a gente pediu união estável, o Supremo deu união estável, princípio da inércia do judiciário e da vinculação ao pedido, quanto por uma narrativa cultural da decisão. A decisão afirmou a não discriminação por orientação sexual em sentido amplo, a liberdade sexual em sentido amplo. Então, eu não vejo nada de conservador. E aí, dialogando com a nossa querida doutora Heloísa, eu também não acho que a decisão excluiu a união poliafetiva, porque não estava em julgamento. Ali estava em julgamento. Teve um ministro que falou união de 2 pessoas e só 2, o Peluso, foi o último. Então, assim, ele ficou vencido nesse ponto, porque não estava em julgamento. Mas, assim, o Supremo já tinha negado antes,
E o STJ já negava antes e depois a proteção da família paralela, na verdade, e depois da união poliafetiva, a gente tem uma decisão horrorosa do Conselho Nacional de Justiça, de 2018, acho, enfim. Mas, assim, foi uma decisão que só incluiu. A decisão é assim, e eu não estou sendo formalista, a decisão poderia ter falado, olha, em opter dictum, né, quer dizer, olha, não é o que a gente está julgando, mas deixa eu me antecipar, é só 2 pessoas, não venham pedir 3, 4, não. O Supremo não falou isso. Se falasse isso, eu concordaria com a crítica. Mas, enfim, e aí você reconheceu a união estável, aí depois da decisão do Supremo, os casais do mesmo sexo começaram a fazer um silogismo. Por quê? Tanto a Constituição quanto o Código Civil dizem que a união estável pode ser convertida em casamento. Então, lembra, reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e consequências da união estável heteroafetiva. Uma das consequências é poder converter em casamento. E, para minha surpresa, os juízes e juízas, em geral, passaram a deferir isso. A minha ideia, eu sempre brinco, Heloísa, assim, eles citam longamente a decisão do Supremo, então a ideia é minha, olha, a culpa é do Supremo, mas já que ele decidiu isso, então agora pode casar também. Bom, seja como for, é uma argumentação legítima. O Supremo é o tribunal do ápice da hierarquia, se o Supremo decide, você tem que respeitar. Se ministro do STJ conceder habeas corpus porque ele não leu, não entende ou não concorda com a decisão do Supremo, por favor, além de mandar ele estudar, porque eu não tenho paciência, eu respeito a opinião alheia, eu não respeito escárnio e inépcia, mas não respeito mesmo, e mando estudar. Mas assim, vocês podem fazer ação de reclamação. Reclamação é uma ação que existe. Olha, o juiz, o tribunal, o STJ, enfim, desrespeitou uma decisão do Supremo, poderia ser de outro tribunal. Então, você entra com a ação no Supremo, o Supremo, se ele concordar que a decisão é contraditória, ele anula a decisão e manda proferir outra. Nunca lembro se o Supremo pode já deferir alguma coisa, mas a princípio, regra geral, ele anula a decisão e fala, olha, tribunal de baixo, você não pode decidir assim, decida de outra forma. Isso é desrespeitar a minha autoridade, porque a decisão do Supremo tem força de lei nessas ações, que é o controle concentrado de constitucionalidade. A decisão tem efeito vinculante, é de obrigatório cumprimento, e eficácia erga omnes, quer dizer, é de obrigatório cumprimento no país inteiro. Então tem força de lei. Mas aí os juízes passaram a dar, eu falo, no site direitohomoafetivo.com.br da Maria Berenice Dias tem todas essas decisões e muitas outras, eu cito também no meu manual de homoafetividade elas. Aí você teve esse debate, que nem a Heloísa falou brevemente, entre 2011 e 2013, alguns tribunais davam casamento, outros não davam, até que o CNJ elaborou a resolução 175 de 2013, que determinou o reconhecimento, o direito, ele determinou que os cartórios de registro civil celebrem o casamento homoafetivo tanto por conversão de prévia em união estável, quanto de forma direta. Vejam, se a decisão do Supremo tem força de lei, então, reconhecimento segundo as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. A decisão do Supremo já permite a conversão da união estável homoafetiva em casamento. E como disse o primeiro juiz que converteu a união estável homoafetiva em casamento, doutor Fernando Pinto, acho que era de Jacareí, eu cito no livro, se você pode casar por conversão de união estável, você já pode casar. Então, não faz sim, por instrumentalidade do direito, você tem que poder casar de forma direta também. O PSC entrou com uma DIN no Supremo, a 4966, não foi julgada ainda. E não tem previsão de ser julgada. Eu fiz um amiticuri pelo PSOL e pela Associação de Registradores Naturais do Rio de Janeiro, falando isso, olha, a força de lei da decisão do Supremo permite a conversão, e você não pode impor para a união homoafetiva um estágio probatório prévio de união estável para poder casar, senão se viola a igualdade, a dignidade e tudo. Enfim, o Supremo já falou que o CNJ pode criar norma primária, pode inovar no ordenamento, desde que ele esteja concretizando norma constitucional. O Supremo falou isso quando ele permitiu a resolução do CNJ sobre proibindo o nepotismo. Então, se o CNJ pode proibir o nepotismo a partir dos princípios da impessoalidade, eficiência, moralidade administrativa, ele pode determinar o casamento homoafetivo com base no casamento civil, tá? Não religioso. A igreja casa quem ela quiser. Casamento civil, homoafetivo, pelos princípios da igualdade, não discriminação, etc. Teria muita coisa para falar. Vocês veem que eu estou falando rápido. Né, Luiz? Quando teve a decisão de 2011, eu falava 1 hora ou mais só sobre essa decisão.
contexto e tal. Mas vocês podem, fica aberto aqui para perguntas, a gente vai dialogando. Em 2015, então, até vou colocar aqui para vocês, assim, ADPF 132, ADIM 4277, união estável homoafetiva. No STJ, RESP 1183 378-RS, casamento civil homoafetivo. CNJ, resolução 175 de 2013, também o casamento. Em 2015, a gente teve a DPF 291, não discriminação por orientação sexual nas Forças Armadas. Você tinha um crime no Código Penal Militar que se chamava pederastia. Praticar ato libidinoso homossexual ou não nas Forças Armadas. Pena. Ninguém defende libidinagem homoafetiva, homoerótica nas Forças Armadas. Não é isso. O voto vencido do ministro Barroso, que depois só adequou o voto para seguir a maioria, falava, né? Quer dizer, é inconstitucional você criminalizar uma conduta quando o Estado pode promover os valores em questão, que no caso é a hierarquia e a disciplina militar, por outros meios, como o direito administrativo sancionador. A maioria do Supremo, vencidos do nosso querido Barroso, Celso de Mello e Rosa Weber, achou que pode criminalizar, a criminalização é necessária para proteger a hierarquia e a disciplina castrense. Por que eu não sei, não explicaram. É um problema do judiciário, né? Heloísa? Quer dizer, o advogado que não rebate todos os fundamentos da sentença, o recurso é inepto. Aí o juiz não é obrigado a responder nada. É difícil. Mas, enfim. Mas o Supremo declarou inconstitucional a expressão homossexual ou não, porque, embora abarcasse o sexo heterossexual, uma pesquisa feita pelo nosso querido professor Roger Haupt Rios, que na jurisprudência do Superior Tribunal Militar, viu que ela era muito mais dura contra o ato libidinoso homoafetivo relativamente ao heteroafetivo. Então, isso gera o fenômeno da discriminação indireta. É a discriminação que não é intencional, a lei não é discriminatória, ela não foca só em homossexuais, mas ela é aplicada de maneira mais dura contra um grupo e não contra outro. Então, o Supremo declarou inconstitucional essa expressão. E o título do crime? Crime de pederastia. Por quê? Pederastia, pedofilia entre homens. É um preconceito histórico contra nós, homens gays, dizer que nós seríamos mais pedófilos que os homens héteros, mesmo com já 1000 estudos provando o contrário, mesmo quantitativamente quanto proporcionalmente. O Supremo falou, e o ministro Gilmar lembrou disso no julgamento de pessoas trans em 2018, a lei não pode usar expressões que configurem estereótipos pejorativos, porque eles incitam a discriminação. Você parte de um estereótipo, está presumindo que todo homossexual é pederasta, pedófilo, então o termo remete a isso, então você, inconscientemente, Freud vai explicar, né? Alguém da psicologia poderia vir aqui explicar, você vai ter um ânimos negativo contra aquele grupo. Uma decisão simbólica. O crime está lá ainda. Talvez ele continue sendo aplicado de maneira dura, né? Foi em 2015 essa decisão. Mas pelo menos o Supremo reafirmou a proibição de discriminação por orientação sexual e nas Forças Armadas, onde tem um preconceito homofóbico, muito gayfóbico, bifóbico, né? Muito grande. O ministro Barroso rebateu no voto dele um artigo de um cidadão que defendia que não se pode ter homossexuais assumidos nas Forças Armadas, porque quem vai respeitar o homossexual, o chefe homossexual? É curioso, né, Luísa, porque nos militares, sem querer incorrer aqui no estereótipo, mas assim, são tão acusados de confundir autoridade com autoritarismo, mas como diriam no constitucionalismo mineiro, eu falo com meus amigos mineiros, hierarquia e disciplina deixaram de existir porque o superior é LGBTI? Pelo amor da deusa. Então, assim, sabem quem se chama essa pessoa que o ministro Barroso rebateu? Jair Bolsonaro. Ou Voldemort, aquele cujo nome não devia ser obrigado a pronunciar. Mas, enfim, circunstâncias históricas exigem. Em 2018, um julgamento iniciado em 2017, também fiz sustentação oral, o Supremo reconheceu o direito de pessoas transgênero a mudarem o nome, na verdade o pré-nome, né? Não o sobrenome, mas o pré-nome e o sexo, independente de cirurgia, laudos e ação judicial. Isso se baseou primeiro numa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que eu peticionei, levei ao Supremo, que foi proferida na época que o julgamento começou.
no direito humano ao livre desenvolvimento da personalidade, que no Brasil é implícito ao princípio da dignidade da pessoa humana, isso é pacífico. Então, você tem o direito de ser e de viver a sua vida como você quiser, desde que não prejudique terceiro. Ser LGBTI, assumir uma identidade trans não prejudica ninguém. Então, tribunais, mundo afora, falavam, você não pode impor a esterilização compulsória, que é o que a cirurgia faz na prática para respeitar direitos de personalidade, que é o direito à identidade pessoal, ao nome e ao sexo. É a melhor fundamentação? Nem de longe. Mas também não está errada. Você não pode impor uma cirurgia numa pessoa para que ela tenha o seu direito ao nome e à identidade respeitado. Identidade de gênero não se prova, depende só da autodeterminação individual da pessoa, da autopercepção. Orientação sexual também, ali ela estava falando de identidade de gênero. Então, não precisa de um psiquiatra, psicólogo, e seja lá quem for, para dizer se a pessoa trans é transexual de verdade, com 1000 aspas. Então, por isso que não precisa ter laudos. E se basta a autopercepção da pessoa, por que precisa ter uma decisão judicial? O juiz ou a juiz vai ser um mero homologadora da vontade da pessoa trans? Não. Ainda mais numa era da desjudicialização dos conflitos, o judiciário quer julgar cada vez menos coisa. Para os novinhos e novinhas, né, Heloísa? Em 2007, permitiu-se o divórcio inventar em cartório. Até a uso capião, a coisa mais burocrática do direito civil, em alguns casos, pelo menos, pode fazer em cartório. Então, não faz sentido nenhum. A Corte Interamericana até falou, mas isso não estava em julgamento no Supremo, que o Estado ele pode querer saber dos antecedentes criminais de débito da pessoa, mas não cabe ao Estado impor a pessoa trans descobrir, levar essas certidões. Não sei se vocês já tentaram, se demora 1 hora, 2 para levantar o calhamaço de certidões que tem que levantar. Então, assim, caberia ao Estado ir atrás disso, por força do princípio da proporcionalidade. Aí veio a decisão. Meses depois, a gente oficiou o CNJ, a gente pediu uma regulamentação melhor, e uma regulamentação boa, mas assim, podia ser melhor, mas veio. O provimento CNJ, então, quer dizer, isso é a ADIM 4275 e o RE 670422 do Rio Grande do Sul, que a advogada foi a nossa querida Maria Berenice Dias. Mudança de prenome e sexo trans sem cirurgia, laudos e ação. CNJ, provimento 73 de 2018. Regulamentando. Eu não entendo porque o CNJ citou 1000 laudos, porque o laudo ele mesmo diz que é facultativo. Alguns cartórios ou não leem direito ou esquecem, eles exigem laudo. Então, está errado, isso é ilegal, isso é inconstitucional. A luta que está tendo é pessoas trans que não têm condição de pagar os custos da mudança, que é uma taxa, né, que você paga para o Estado, e aí acabam tendo que procurar a Defensoria Pública e entrar com ação para mudar o nome. Então, essa é uma demanda que a gente deve levar. A Defensoria levou uma reclamação ao Supremo pedindo isso, vamos ver se dá certo na reclamação, mas é uma demanda. Tem gratuidade só nos estados que tem uma lei estadual que diz que a pessoa hipossuficiente, que assim se declarar, vocês sabem que declaração falsa é crime, né, para ter benefício. Então, se você declarar que você não tem condições de pagar, nesses estados que tem a lei permitindo, aí você tem isso, é o Rio de Janeiro e alguns outros estados, eu não me recordo quais. Eu vou deixar da homotransfobia para o final, sempre faço isso, que é de 2019, que é a mais polêmica. Em 2020, você... então eu vou deixar aqui, ADO 26, IN 4733, homotransfobia como crime de racismo, só para vocês seguirem a ordem. Em 2020, teve a ADIM 5543, doação de sangue igualitária. Proibia-se a doação de sangue por homens que fazem sexo com outros homens nos últimos 12 meses, respectivas parceiras. Por isso que se fala que proibia a doação por homens gays e bissexuais. Mas também acabavam proibidos as mulheres transexuais e as travestis, porque elas eram transfobicamente consideradas homens, em critério biológico. Isso foi uma coisa criada na época da epidemia da AIDS, onde às vezes até reaparecem nas redes sociais, jornais chamavam AIDS de aspas, peste gay, câncer gay, fecha aspas. Mas dos anos 90 para cá,
abandonou-se o conceito de grupo de risco e adotou-se o de situação de risco, prática de risco. Criou-se o termo HSH, homem que faz sexo com homem, justamente para não ser uma identidade. Você perguntar objetivamente se transou com outro homem ou não. Só que ao fazer isso, e ao considerar que todo homem que faz sexo com outro homem estaria numa situação de risco, a Anvisa e o Ministério da Saúde criaram a identidade HSH e presumiu que todo homem que faz sexo com outro homem estaria numa situação de risco, o que é errado. Até 2012, se não me engano, o critério para doar sangue era sexo seguro, com preservativo. De 2012 para cá, você não pode ter parceiras ou parceiros ocasionais ou desconhecidos. Se eu não estou entendendo errado, a Anvisa exige hoje, então, monogamia no relacionamento fechado. Se você é solteiro e sexualmente ativo, está proibido doar sangue. Aí um infectologista amigo meu falou, né? Risos, ninguém proíbe nesse caso, mas é a norma. A luta do movimento LGBTI sempre foi que a doação de sangue por GBTs, né, gays, bissexuais e travestis, porque a lésbica não era proibida de doar sangue, né, a mulher lésbica, pelo menos, esteja no mesmo critério que o homem, que o heterossexual e cisgênero. O Supremo falou, então, que é inconstitucional você proibir a doação de sangue de homem que faz sexo com outro homem pelo simples fato de fazer sexo com outro homem. No meu Amicus Curiae pelo GADVS, o Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, eu fiz um argumento ad absurdo, né, para o Supremo ver o absurdo da situação. Um casal gay, 2 homens, monogâmico, casal gay, relacionamento fechado, só faz sexo entre si com preservativo, estava proibido de doar sangue. E, gente, casal hétero faz sexo anal também, tá? Dica, que às vezes eles falam, é o sexo anal. Não, você não pergunta para o homem hétero se ele fez sexo anal. Então, assim, você não pode fazer uma pergunta discriminatória. O Supremo entendeu, então, que viola a dignidade, o direito à igualdade e à não discriminação de homens gays, bissexuais, de pessoas trans. O Supremo falou só de orientação sexual, né? Embora tenha tentado trazer a questão da identidade de gênero também. Mas ele aplicaria o mesmo critério. E aí a Anvisa, depois de um tempo, revogou a norma, enfim, e agora a gente está no mesmo critério de pessoas heterossexuais. Também em 2020 e 2021, o Supremo declarou a inconstitucionalidade de várias leis municipais e estaduais que proibiam o debate de gênero na escola. As principais DPF 457 e a DIN 5537, se não me engano. Inconstitucionalidade da proibição do debate de gênero nas escolas. Não só por inconstitucionalidade formal, que só a União pode legislar sobre diretrizes e bases, mas também pela proibição constitucional à censura, à liberdade de cátedra e concepções pedagógicas, à liberdade de expressão de professores e professoras em sala de aula, em tudo aquilo. Obviamente, tem liberdade de expressão dentro da matéria. O professor de matemática não vai falar do jogo do Corinthians ou do Palmeiras, se for a doutora Heloísa, né? Enfim, o professor de matemática não vai falar de política internacional. Exceto se tiver uma norma na ONU, uma discussão sobre matemática, aí tudo bem. Mas, assim, é nesse contexto. Por fim, na verdade, assim, o Supremo também permitiu que as mulheres transexuais e as travestis que estejam presas possam ficar no presídio feminino se quiserem. A DPF 527, em medida cautelar, do ministro Barroso, que é monocrática, mulheres transexuais e travestis em presídio feminino, se quiserem, por autonomia da vontade. E mais recentemente, no ano passado, na DPF 787, também MC, do ministro Gilmar Mendes, obrigação do SUS respeitar o nome social e identidade de gênero das pessoas trans em geral. E adequação da declaração de nascido vivo. Porque no SUS, a ação argumentou, com base em dados do próprio Ministério da Saúde, enfim, homem trans, que é um homem de vagina, não era atendido no ginecologista. Tem mulher lésbica e bissexual que também não é atendida, isso é um outro problema. Mulher trans, que é uma mulher que tem próstata, não é atendida no proctologista. Mesma coisa, homem gay e bissexual às vezes também é discriminado aí. Então, eu sempre falo, vejam como a biologia é só invocada por esse povo quando é para nos discriminar, o que mostra que não há sinceridade no argumento.
Poderiam não, né? Mas assim, não se limitam a fazer piadinha, a ironizar a situação, né? Nessa ignorância sobre a pessoa. Eu falei no julgamento de pessoas trans, né? O ser humano é um animal político, psicológico, social, afetivo, dizia Foucault. Não é meramente, nem preponderantemente biológico. O ser humano transcende o seu genital, desde que o mundo é mundo. Mas, enfim, negam atendimento. O Mês Gilmar determinou isso. Por fim, voltando para 2019, a gente combinou 40 minutos, né? A doutora Heloísa falou 10 minutos a menos, eu vou invocar o tempo dela, que maldade. Mas assim, em até mais 10 minutos eu termino, que agora que deu meus 40. Eu já sabia, Paulo, por isso que eu te dei 10 minutos. Sua benevolência muito me comove, doutora Heloísa, muito grato. Gente, mas assim, vocês veem que eu estou falando rápido, só explicar as decisões do Supremo às vezes vai uma hora, se a gente vai dar detalhe. Eu tenho dificuldade com esse tema, eu confesso. Mas assim, homotransfobia como crime de racismo. O Supremo não legislou e não fez analogia. Eu vou ficar a vida inteira falando isso, Heloísa. E vou ter que falar a mesma coisa da injúria racial como racismo, que eu vi alguém falando em analogia ali também. Não. Gente, vocês podem não concordar com a decisão do Supremo, são direitos de vocês. Você não pode dizer que o Supremo fez o que ele não fez, o que ele explicou que ele não fez. A menos que vocês pretendam acusar o tribunal de ter mentido, ter escrito uma coisa pensando em outra, quem faz isso, por favor, me manda por e-mail que eu vou encaminhar para eles e para elas, para o ministro Alexandre incluir no inquérito das fake news, né? Que maldade, ministro Alexandre, inquérito, eu concordo com a constitucionalidade do inquérito, me julgo. Mas assim, inclusive, né, tem um livro, né, sobre o STF e a hermenêutica penal, né, se quiserem ler o meu artigo, tem 22 autores e autoras, 9 pessoas negras, inclusive, concordando que a homotransfobia é forma de racismo. A ideia surgiu do nosso querido Guilherme Nutti, desembargador do Tribunal de São Paulo, um dos livros de direito penal, autores de direito penal mais lidos do país, que ele falou: o Supremo, lá em 2003, disse que o antissemitismo, discriminação contra os judeus, é forma de racismo. Embora a lei de racismo fale crime por raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, se fosse um crime de discriminação por religião judaica, não, estava prescrito. Foi a tese que foi ao Supremo e que teve um ministro Supremo que concordou. A maioria do Supremo não disse isso. E o Supremo disse que judeus foram uma raça e que o antissemitismo é racismo. O Supremo partiu de alguns pressupostos. Primeiro, projeto Genoma. O mapeamento da genética humana, eu achei engraçado, Luiz, talvez eu tenha lido lá, mas o ministro Maurício Correia, o relator do acórdão, falou uma coisa que eu sempre falo. Ele fala assim, olha, a gente pode não saber exatamente o que faz cada gene, mas a gente agora já tem o mapa da genética humana. E esse mapeamento acabou de vez com a crença da humanidade formada por raças biologicamente diferentes entre si. Entre brancos, negros, amarelos e vermelhos, nesses termos. O voto vencido usou outros, mas enfim. Então, para o racismo não virar crime impossível pela unicidade biológica da raça humana, o Supremo adotou o conceito de racismo social. Aí um cidadão que a doutora Heloísa até conhece, eu vou abstrair o nome, ele fala, mas o Supremo falou de racismo e não de raça. Eu não entendo esse argumento. Uma coisa não tem distinção da outra. Mas, no meu livro, assim, não quiserem ver o que eu escrevo, mas eu fiz uma epígrafe, decisão do antissemitismo e a da homotransfobia. Lá no antissemitismo, é relevante o conceito antropológico de raça social. Segundo Sônia Ramagem, raças sociais podem ser caracterizadas por um indicador preferencial em termos físicos ou culturais. A raça tem um poderoso significado político-social baseado em valores e crenças criados numa visão de mundo de determinados grupos, prevendo uma percepção classificatória, o racismo que hierarquiza grupos diferentes, podendo justificar a subjugação ou destruição do grupo X, o grupo dominado, pelo grupo Y, o dominante. Não existe racismo reverso. Mandem o Antônio Rizero estudar. Eu mandei num artigo no Migalhas. Então, quer dizer, racismo, como diz a Djamila Ribeiro, professora Djamila, é um sistema de opressão que supõe relações de poder de grupo dominante contra grupo dominado.
O racismo persiste enquanto fenômeno social, o que quer dizer que a existência de diversas raças decorre de mera concepção histórica, política e social, e é ela que deve ser considerada na aplicação do direito. A homotransfobia foi considerada crime por raça. Outro argumento lá do antissemitismo. Raça e cor são palavras diferentes na Constituição e na lei penal. Na lei está raça, cor e etnia. A gente tem uma máxima de hermenêutica. A lei não tem palavras inúteis. Se a lei não tem palavras inúteis, raça não pode significar apenas cor, apenas etnia. Então, raça não é só fenótipo ou genótipo. Então, o movimento negro sempre fala, que é do IBGE, que pergunte raça e cor como termos diferentes. Raça transcende fenótipo e biologia. Decisão da homotransfobia. O sentido de raça, que não se limita ao fenotípico, de cor de pele, é uma arbitrária construção social desenvolvida em determinado momento histórico para criar mecanismos destinados a justificar a desigualdade, instituição de hierarquias artificialmente apoiadas na hegemonia de um grupo sobre os demais. É por essa razão que o conceito geral e abstrato de racismo abarca homofobia e transfobia, como ensina a doutrina de Paulo Roberto Vecchiarti. Eu sou citado, lição super citado 8 vezes, posso morrer feliz, né, Heloísa? Eu sempre falo isso. A ficha ainda está caindo, sinceramente. O racismo consiste em processos de diferenciação, classificação e hierarquização, para fins de expulsão, exclusão e erradicação, por processos de estigmatização, desqualificação moral e, eventualmente, internação e expulsão. Nesse conceito geral e abstrato de racismo, a homofobia e a transfobia se enquadram. Então, servindo o critério raça, lembra os crimes por raça, como diferente dos crimes por cor e etnia, servindo o critério de raça como cláusula valorativa para permitir a evolução do conceito de racismo para outras situações que também se enquadrem nesse estrito conceito. Então, assim, lá atrás, em 2003, o ministro Nelson Jobim falou, olha, o ministro Nelson Jobim e Maurício Corrêa, que votaram, foram deputados constituintes. Eles falaram, olha, estavam lá negros, homossexuais, judeus, separou-se raça de cor para permitir que racismos não vistos em 88 fossem reconhecidos pelo judiciário depois. Isso não é crime por analogia. Crime por analogia significaria dizer que o racismo de um lado e a homotransfobia de outro seriam diferentes, mas idênticos no essencial e ser tratados ao mesmo tempo. Tem muita gente que acha isso. Ó. O Supremo não falou isso. O Supremo disse que nesse conceito, racismo como a inferiorização de um grupo social relativamente a outro, num sistema de relações de poder em que grupo dominante oprime, desumanizando o grupo dominado, aí o ministro Celso, o Supremo, põe LGBTI+, né, como um dos grupos dominados, para excluir o Sistema Geral de Garantia de Direitos. Nesse conceito, a homotransfobia se enquadra por interpretação literal dos crimes por raça. E interpretação conforme a Constituição. Quer dizer, se o conceito constitucional de racismo e de raça é o social, a lei tem que ser interpretada em conformidade com a Constituição, para entrar nessa dúvida dogmática. Então, o Supremo não legislou nem fez analogia. Qual que é a dificuldade de tirar a decisão do papel? Então, assim, desconhecimento. Tem muito policial, juiz, promotor, advogado, enfim, que acha que o Supremo fez analogia. Quando você explica isso para ele, eu tenho um tópico nos meus pedidos que o Ministério Público faça ação, que eu explico isso bem mais sinteticamente. Muitos aceitam. Tem uma tese, Heloísa, genial, né, com J, que diz que o Supremo teria reconhecido a homotransfobia como racismo, mas não como injúria racial. Até como eu já passei um pouco do meu tempo, eu não vou falar muito. O Supremo reconheceu, agora em 2020, eu fiz sustentação oral e amiticúria nesse julgamento também, a injúria racial como forma de racismo. Ofender uma pessoa em sua honra subjetiva por um elemento racial não é uma injúria. Eu queria saber como que isso pode ser uma injúria não racista, como todo mundo sempre falou. Não, é uma forma de racismo. Então, imprescritível e inafiançável. Isso é o HC 154248. Mas, assim, tem gente que fala, e assim, ao contrário do que o amigo da Heloísa também diz, né, quer dizer, é o mesmo bem jurídico. Você ofende o indivíduo por ele pertencer ao grupo ao qual você nega a dignidade humana e que você quer segregar. Por que você xingaria de preto disso, viado daquilo? Xingar só de disso ou daquilo. Mas não, você impõe a identidade da pessoa. Então, assim, só para falar, já que a homofobia é racismo,
Para você dizer gays são pedófilos, eu falei que é um preconceito histórico, é racismo homofóbico. Você falar, Paulo Liotti, você é um gay pedófilo, é injúria racial, homofóbica. Como as professoras Marta Machado, Márcia Lima e Natália Neres constataram no estudo de mais de 200 acórdãos no Rio Grande do Sul, da região sul, perdão, o discurso racista está na forma da injúria racial. Se você diz que injúria racial não é racismo, você está negando a existência do racismo no Brasil. O professor Adilson Moreira, no Racismo Recreativo, no Tratado de Direito Antidiscriminatório, diz é uma estratégia da branquitude, né, no contexto do racismo negrofóbico. Então, é uma estratégia também do heterossexismo e do cissexismo para negar que existe racismo no Brasil. Então, isso é um absurdo. Mas, enfim, então, qual que é o problema? A gente vai na delegacia, tem relatos de pessoas LGBTI que falam, a delegacia fala, ai não, o Supremo falou só de racismo e não de injúria racial, então não vou fazer o BO. Isso é absurdo. E assim, de novo, o Supremo, por que o Supremo não legislou e nem fez analogia? Porque ele diz que a homotransfobia é crime por raça. O que é injúria racial? É a injúria qualificada, tem a pena aumentada em razão da raça, entre outros critérios. Então, assim, que sentido faz a homotransfobia ser crime por raça para a Lei 7716 ou ser crime por raça para o Código Penal? Eu me arrependo de não ter falado da injúria racial nas ações. A ação tem 98 páginas, eles queriam 99, é inacreditável. Mas, assim, eu sempre achei que injúria racial fosse racismo, deve ser isso. Mas uma coisa eu esqueci mesmo de pôr na ação. E eu falei que na sustentação oral, porque a jurisprudência permite sustentação oral, que a homotransfobia fosse considerado motivo torpe. Como a gente sabe, motivo torpe agrava qualquer pena, qualquer crime, junto com motivo fútil. O Supremo falou que o homicídio qualificado por motivo torpe abarca a homotransfobia. Será que vai ter, Luiz, a tese genial com J que diga que aplicar agravante genérica lá atrás do 61 seria analogia em malam partem, porque o Supremo falou daqui? Se alguém disser isso, eu vou gritar. Então, assim, gente, o Brasil é uma lástima em hermenêutica, quando não é má vontade. Porque na DECRAD aqui de São Paulo, que a doutora Heloísa conhece, Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, a delegada me falou, olha, a gente teve a dúvida no início, mas a gente fez o BO por injúria racial também. Então, assim, a gente precisa de capacitações e sensibilizações de todo o sistema de justiça, advocacia, delegacias, Ministério Público Judiciário. Capacitação é ensinar a trabalhar. É o conceito de orientação sexual, identidade de gênero. Quer dizer, o que é homotransfobia, LGBTI-fobia? É você tratar o LGBTI de forma diferente do que você trata o heterocis. Casal de homens e mulher está de mão dada e você expulsa, isso é homofobia, porque você não expulsa o casal hétero que está de mão dada. E assim sucessivamente. Você não respeita o apelido, né, das pessoas heterossexuais, porque você não respeita o nome social das pessoas trans. Então, assim, é ensinar a trabalhar a partir de casos emblemáticos, né, de discriminação, que podem servir de paradigma, e sensibilizar, eu descrevo, não sei se a Heloísa concorda, com humanizar. Você ensinar que pessoas LGBTI+, são tão humanas, são tão dignas, merecedoras de igual respeito e consideração que pessoas heterossexuais. A história de terceiro banheiro e não deixar a mulher transar o banheiro feminino, para mim, é crime de racismo transfóbico. A mesma coisa não respeitar o nome social. Mas, assim, o debate de pessoas trans está sobre o banheiro nos últimos 10 anos, mas querem terceiro banheiro para gays, lésbicas e bissexuais também. Ou a autoestima boa do homem branco heterocis, né, Heloísa, de achar que a gente quer agarrar todo mundo. Mas isso é uma desumanização. É você achar que pessoas LGBTI+ seriam seres, sei lá, puramente sexuais, incontroláveis, que querem fazer mal à sociedade. É só pegar a vida real. Eles usam ideologia de gênero, eu finalizo com isso, eles usam ideologia de gênero no sentido pejorativo de ideologia, que curiosamente é o marxista. Algo contrário à realidade objetiva. O mundo real é de um jeito, vocês, por conveniência, defendem outra coisa. É que essas pessoas defendem que você nasceria heterocis e faria uma opção por uma identidade LGBTI+. Eu sempre ironizo, né, Luísa? Eu falo que deve ser um milagre de Santa Cher, a deusa, no HIT, uma piada interna do movimento LGBTI+, né, da igreja de Santa Cher. Não, vamos pegar o mundo real. A criança LGBTI+, existe,
deve ser protegida. Eu sei que eu me atraio por meninos, não por meninos desde os 7 anos, hoje por homens e hoje só por homens, tá? Para não ser deturpado. Mas, assim, da mesma forma que a gente acha normal o afeto lúdico, eu disse lúdico e não sexual entre crianças, meninos e meninas, de andar de mão dada, beijinho no rosto, tem o menino que quer ter esse afeto lúdico com outro menino e a menina com outra menina. É a criança LGBT. E tem a criança que se identifica com outro gênero, que é a criança trans. Ninguém defende cirurgia para criança trans, tá? A gente defende o bloqueio hormonal da puberdade, que é totalmente reversível. O Conselho Federal de Medicina, CFM, resolução 2265 de 19, regulamenta nos artigos 5º a 10º, se não me engano, a puberdade é irreversível. A pessoa transadulta tem que tomar muito remédio, tem muitos efeitos colaterais que lhe trazem dano à saúde. Bloquear a puberdade é reversível. Então, vai ficar como se não tivesse bloqueado. Aos 16 anos, hormonizar. Aí sim, mas também é igualmente reversível. Então, não há dano a essa pessoa no suposto caso, que se existir ínfimo, de pessoa que mudou de ideia depois se descobriu que não era trans. Mas, enfim, a criança LGBTI+ existe, tem que ser protegida. Mas por que eu falei isso? Aí eu falei da criança, tinha que falar disso. É só pegar o que acontece no mundo real. Quem age com ideologia de gênero, fechando os olhos ao que acontece no mundo real, é quem desumaniza a pessoa LGBTI+. É quem equipara a união entre pessoas do mesmo sexo a sexo com animais. Tem quem faça isso até hoje. É quem acha que o LGBTI, só por ser LGBTI, vai fazer investidas sexuais na pessoa heterocis. Isso é desumanização. E como diz o professor Rodney William, que escreve também na coleção Feminismos Plurais, da professora Djamila Ribeiro, o racismo é a desumanização de um grupo. Se um heterocis erra, ninguém generaliza isso para todos os heterossexuais, todos cisgênero. Agora, se um gay eventualmente cometer um crime, as pessoas, olha, tá vendo os gays? Isso é desumanização. Então, a sensibilização é educar tanto o poder público quanto a sociedade a igual dignidade, humanidade, igual respeito e consideração a pessoas LGBTI+. Perdão em ter passado do meu tempo, eu tinha combinado com a Heloísa, né, de cada um falar 40 minutos, mas a gente tinha em tese 1 hora cada um. Então, nesses termos, né? Mas vamos ver, se tiver perguntas, vai ser um prazer responder. Mas muito obrigado. Espero ter ajudado, então, na questão de como a gente foi garantindo os direitos fundamentais LGBTI no Brasil. Paulo, eu tenho uma pergunta. Bom, primeiramente, Paulo, eu quis propositadamente, né, te dar mais tempo, encurtei um pouco a minha fala, porque eu acho que era importante ouvir você, né? E eu sei como você gosta de falar, então propositalmente eu acabei deixando você. Enfim, eu gostei muito quando você fala da questão da ideologia, o que é realmente ideologia de gênero, porque é bem isso mesmo, né? Eu acho que é bem isso que você fala. E a questão da injúria racial, acho que é quando você não quer, porque diz, porque a decisão do STF no contempla, é uma forma de você tentar achar uma brecha para não. Eu acho que, sei lá, eu acho que às vezes é um pouco de uma forma de achar uma brecha para não se valer da decisão, né? E porque quando você quer, você vê que tem, como a Decrade aqui em São Paulo, ela tem, né? Reconhecido a questão da injúria racial. Que tem uma pergunta. Olá, meu nome é Kate, gostaria de deixar uma pergunta. Um vereador que usa a tribuna legislativa, um espaço público, para fazer discurso veemente de que não existe pessoas transexuais, dizendo que ele quer que alguém comprove para ele que uma pessoa possa nascer com um sexo feminino ou masculino e sentir-se do sexo contrário, dizendo que falar da existência de pessoas transexuais na escola é ideologia de gênero e que ele irá procurar situações dessa natureza e tomar providências contra o professor e escola. Isso é discurso de ódio contra a existência dessas pessoas? É transfobia? Não é? Fazer isso no espaço público que dissemina e instiga as pessoas à não aceitação? Se puderem comentar, agradeço. A propósito dessa pergunta, eu tive uma situação essa semana mesmo, ontem, de uma cidade do interior de São Paulo,
onde foi feita uma palestra na escola, porque tem um aluno, eu não sei se é um homem trans ou se é uma mulher trans, mas um aluno adolescente que está sofrendo muita discriminação, e aí tem um programa que chama OAB Vai à Escola, e foi feita uma palestra sobre vários temas nessa escola, e dentre eles a questão da diversidade sexual, trazendo coisas decisões do Supremo, a questão, várias questões assim que ligadas ao respeito, à importância do respeito à diversidade e identidade de gênero. E nós tivemos dois vereadores dessa cidade, uma vereadora e um vereador, que foram à tribuna e mandaram, inclusive, estão querendo tomar providências, questionando por que nós permitimos esse tipo de palestra, né, enquanto entidade de classe. Enfim, é mais ou menos isso que ela coloca aqui nessa pergunta. Eu deixo para você, Paulo, para você responder, depois, se for o caso, eu complemento a minha opinião. Obrigado, Luísa, pela gentileza do tempo, do afeto. E vamos lá. Esse caso, especificamente, é um pouco complexo, Kate, porque você falou que ele usou a tribuna da sessão legislativa, né? Então, da Câmara de Vereadores, eu imagino. Assim, você tem a imunidade parlamentar, né? Pela Constituição, então, em regra, por assim dizer, um deputado, senador, vereador não pode ser processado por suas palavras, né? É uma garantia da democracia criada no contexto, né, de evitar que o Estado, né, como a ditadura fazia, perseguisse, enfim, processasse, que os parlamentares fossem processados pelas suas opiniões. Mas, assim, a imunidade do vereador, ela é menor que a do deputado e do senador. Por quê? Porque a Constituição diz, desde 88. Quer dizer, então, o vereador, ele tem inviolabilidade de opiniões e tal, no exercício do mandato e na circunscrição do município, ou dentro da cidade. Quer dizer, deputado e senador em qualquer lugar do país, em tese. Desde 88, precisa achar que uma peça que eu vi, precedentes do Ministério Público, da pertence de 89, o Supremo fala que a imunidade não é absoluta. Quer dizer, você consegue processar o parlamentar quando você prove que o discurso dele não tem nenhuma relação com o exercício do mandato. Você não estava debatendo um projeto de lei, não estava num evento expondo as ações do mandato, etc. Só para dar uma ideia geral do tema. Mas, assim, a jurisprudência ela é muito restritiva. Não me recordo se eu já vi alguma vez permitirem uma ação judicial, isso é importante, de dano moral civil, de calúnia, difamação, racismo, etc., por alguém que fez um discurso na tribuna. Muito talvez, Kate, se você provar que o discurso dele foi completamente aleatório, não se estava debatendo nada sobre pessoas trans, ele subiu lá e fez um discurso de ódio transfóbico, e eu concordo que isso é um discurso de ódio, quem fizer isso que não seja parlamentar pode ser processado, na minha opinião, mas, assim, se você provar que foi um discurso sem nenhuma relação com o mandato dele, existe a chance. Eu acho um pouco difícil, para ser muito justo, à luz da jurisprudência hegemônica sobre o tema. Mas, assim, mas por que existe isso? Eu sei que todo mundo vai achar que isso não serve para nada, e infelizmente é a prática. Mas a ideia não é a imunidade virar impunidade, como se critica até na jurisprudência. É porque, nesses casos, você tem que fazer denúncia no Conselho de Ética. A ideia é uma visão muito específica da separação de poderes, né? Quer dizer, que existe só porque a Constituição é expressa, não que seja a única forma possível, mas, assim, então, é você garantir que o legislativo, no caso a Câmara de Vereadores, não seja prejudicado na sua atuação pelo judiciário e pelo legislativo. Mas por quê? Porque a própria Câmara é uma espécie de tribunal do júri, pelos seus pares, vai julgar aquele ato, se é ou não um ato que quebra o decoro parlamentar.
Tem que ver no município se tem um código de decoro parlamentar, que aí vai ser um ato administrativo, acho, da presidência. Ela até complementa aqui, Uhum, o Paulo, que ela fez assim: fiz a representação, esse foi o entendimento do MP. É a síntese do uhum. necessário. A notícia, de fato, deve ser arquivada. Em primeiro lugar, em que pesa a possibilidade de controle externo por parte do Ministério Público, não cabe ao parquet determinar o teor das manifestações dos membros da Câmara Municipal. O próprio Poder Legislativo tem poder, dever de fiscalizar irregularidades, desvio éticos ou falta de decoro parlamentar por parte de seus membros, os quais, como qualquer outra pessoa, estão sujeitos à Constituição e às leis. Deve obediência ao sistema normativo, ao direito consolidado na Constituição e nas leis do país, do Estado e do município. Ainda que assim não fosse ao que se refere da transcrição da manifestação do vereador, apresentada pela própria noticiante, o parlamentar não usou palavras de baixo calão, não ofendeu ninguém, nem incitou qualquer tipo de preconceito. O vereador tão somente questionou a necessidade, conveniência ou razoabilidade de se ensinar aos alunos. Ele apresentou uma lei contra o tema de gênero na escola, risos, enfim, ele pode, diz ela, né? Eu acho assim, eu comungo que acho engraçado essa parte final, assim, quer dizer, não é questão. A questão não é você usar palavras de baixo calão, não ofender. Eu acho que a desumanização, não sei, eu acho que eu tenho Acho que o uma Ministério visão um Público, pouco eu acho que ele diferente, erra né? nesse caso de negar que foi discurso de ódio. Isso aconteceu Exatamente. também lembra o jogador de vôlei contra o beijo do Superman bissexual? Eu fiz, achava que nem me preocupei, achava que o MP ia fazer e ele não fez também, por adotar um conceito muito restrito de discurso de ódio. Aí, quer dizer, no caso do jogador, eu ainda vou fazer ação de dano moral coletivo do cível, né? Porque assim, não pode, como é que é? É prejudicial à família, alguma coisa assim que o jogador falou, para fazer uma. Você está dizendo, então, que uma revista em quadrinhos mostrar um beijo homossexual ou bissexual seria prejudicial à criança, tá dizendo que ser LGBTI+ é prejudicial à criança. Isso é discurso de ódio. Então, aí a capacitação que a gente falou, né? Enfim, eu acho que a decisão ela foca num sentido que eu não concordo, mas assim, é o que eu falo, tem que ver se tem a relação com o debate parlamentar. Por que ele estava fazendo isso? Mas, infelizmente, eu acho que eu recebi esse e-mail da Kate, mas não consegui responder ainda. Mas, Kate, se o discurso é feito na Casa Legislativa, na Câmara de Vereadores, no deputado ou no Senado, é quase impossível o judiciário aceitar. Se ele está fora da Câmara, se ele está assim, numa palestra qualquer e tal, e faz uma ofensa assim, sem nenhuma relação com o mandato parlamentar, talvez se ele tivesse falado a mesma coisa fora da Câmara, aí desse para processar. É que assim, tem que ver se tem um projeto de lei. Assim, no Rio de Janeiro, acho que foi. Não, acho que tem uma vereadora trans de Niterói, mas o vereador de outra cidade repudiou ela, né? Quer dizer, mas assim, vamos supor, você está oferecendo uma comenda para uma mulher trans. Aí o vereador vai e faz um discurso, isso é um discurso de ódio. Para ser contra, aí não caberia, porque é o debate parlamentar. Mas por quê? E esse é o meu ponto que eu finalizo. Você tem que denunciar no Conselho de Ética, tem que pedir para ele ser cassado, ou no mínimo suspenso, ou no mínimo advertido. Que é o que aconteceu com o tal do. Nem vou falar o nome, nem o apelido daquela criatura que falou das mulheres ucranianas, né? Ele foi cassado. Acho que até poderia ser processado ali, porque não tinha nenhuma relação com o mandato. Mas veja, denunciaram no Conselho de Ética e a própria Assembleia Legislativa de São Paulo expulsou. Então, o que eu quero dizer é que, embora infelizmente nesse caso me pareça que não dê, vou falar, né, a gente fala, né, Luísa, salvo o melhor juízo, e até gostaria, até quero ter um melhor juízo, mas assim, a luta tem que ser para que a própria Câmara de Vereadores puna. E mesmo se você acha que vai perder, denuncie, faça lá pressão, escancare que isso é transfobia, escancare que vai ser transfobia institucional se não punirem. Então é isso, que seja com uma advertência, né? Mas que É. tenha alguma punição. Eu espero que uma suspensão, pelo menos, no caso desse. A Kate faz até uma complementação aqui final. Ela fala: na verdade, o próprio MP tem cartilhas que não segue, pois lá fala que discurso de ódio é trazer negatividade de um grupo e falar que não existe, e estigmatizar que possa desconsiderar e matar. Acho que é isso que ela quis dizer. Ele é da maioria, não adianta apresentar nada na Câmara, que triste. Infelizmente, é isso que eu falo, né? O direito ele não muda.
enfim, a questão dos parlamentares, eu penso que muitos deles se protegem na questão da imunidade parlamentar, né? Eles acabam se protegendo na questão da imunidade. Agora, a gente vê muitas vezes eles sendo LGBTfóbicos nos twitters daqueles, né? E aí? Aí cabe o processo. Aí cabe, mas aí, mesmo assim, eles acabam se achando que são protegidos pela imunidade, mesmo sendo nas redes sociais deles. Então, é um assunto assim, bem delicado, que eu acho, né? Eu acho que isso tem acontecido direto nas tribunas, né? E eu acho que é outro desafio que a gente tem aí, mas nunca vai conseguir mexer na imunidade parlamentar, infelizmente, né? Mas me permite, Heloísa, e falando para a Kate, que agradeceu, imagina, amada, mas assim, faça a denúncia para tensionar. Um caso recente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, uma condenação da Corte, não sei se foi um dos casos do Brasil, acho que foi o julgamento que mandou fazer julgamento com perspectiva de gênero. Então, quer dizer, seja esse ou um outro, era um caso de imunidade parlamentar que não permitiu ele ser processado. Mas, assim, então, faça a denúncia. Porque, assim, para você ir para a justiça internacional, você tem que esgotar as instâncias internas. E eu não sei, confesso que eu não sei se a Corte Interamericana exige que você esgote, nesse caso, a denúncia no Conselho de Ética. E aí, depois, se rejeitada a denúncia, aí você tem 6 meses para entrar com a ação. A comissão e a Corte Interamericana, imagina, são 7 juízes na corte, sei lá quantos na comissão, demora uns 10 anos para julgar, infelizmente. Mas aí pode condenar, porque é um princípio do direito internacional. A Corte Interamericana fala, olha, você não pode incitar impunidade, tem que poder punir, até criminalmente, se for uma grave violação de direitos humanos. Então, se a corte lá na frente entender que é uma grave violação de direitos humanos e que a imunidade permitiu a impunidade dele, no caso, lá na frente você ganha. Você ganha o quê? A condenação do Brasil. O Brasil vai ser condenado a pagar uma indenização por danos morais, talvez dano moral coletivo, não entendi se foi uma pessoa individualmente ofendida, e pode ajudar a fazer isso. Mas, assim, eu acho que mesmo sendo a maioria, vale tensionar, vale pressionar essa maioria. O deputado aqui de São Paulo que foi cassado também, é assim, não que seja do Bartolomeu, mas ele estava do grupão hegemônico. Algumas coisas pegam tão mal que, às vezes, nesse caso, faz. Então, não que a Câmara vá se sensibilizar com a transfobia, embora devesse, mas, eu acho que vale tensionar. E 2, isso pode ajudar para uma futura denúncia na Comissão e Corte Interamericana, né, de Direitos ela Humanos. falou que recorreu do arquivamento para o Conselho Superior do Ministério Público. Ah, sim. Tem isso também. Então, talvez você possa contar daí. Agora é aquilo que eu falei, né? Que eu pontuei na minha fala, é a questão da desumanização. Você acaba naturalizando. Então, quer dizer, o MP vem falar, mas não tem palavras de baixo calão, mas não tem xingamento. Mas é o quê? É você não entender. Ele quer dizer, o vereador ele entende que não é que a dissidência de gênero de identidade de gênero uma coisa fora do contexto, né, da sociedade, enfim. Isso, para mim, já a partir do momento que ele vem e fala, já é uma desumanização, já é um crime de ódio, na minha concepção, entendeu? Na minha concepção, pelo menos. Você não precisa ter um xingamento, você não precisa ter palavras de baixo calão para desumanizar qualquer pessoa transexual. Né? Você ser contra a existência dela, você não respeitar a sua identidade de gênero, para mim, né, salvo o melhor juízo, como diz você, eu acho que a gente acaba naturalizando muito isso e achando que não, só extrapola o limite, só extrapola o que não é aceitável se você xinga, se você comete um ato de violência físico ou de xingamento, e para mim não é isso. Acho que você não aceitar a existência daquela pessoa, da identidade de gênero dela, para mim já é uma violência, na minha concepção. Né? Com certeza, pleno acordo. Pleno acordo. Ficou mudo, Heloísa. Ficou mudo. Tem só o Felipe falando, é surreal ver representantes do povo com falas tão preconceituosas dentro de instituições públicas
que deve exercer seus deveres em prol da população e ver que os mesmos não são minimamente punidos. E quando o são, ocorre através de muita luta. Aqui a Letícia, eu acho, falando debate de altíssimo nível, Ricardo Amado, o artigo 5º, inciso 2 do Decreto-Lei 201/1967 obriga que a denúncia contra o vereador seja lida e votada em plenário na primeira sessão. Então, ao menos obrigado a votar, a Câmara será. O que já é um constrangimento, pelo menos, né? Ainda que eles contestem, não tem nada, isso já é um constrangimento, ajuda a você escancarar na imprensa, certamente na imprensa muita gente vai condenar ele, então, é o que eu falo, vale tensionar. Tem um artigo antigo, Heloísa, antigo não, que fala assim, sabe que depois de Stonewall, em 69, nos Estados Unidos, uns casais do mesmo sexo entraram com ação pedindo casamento na época. As gay abusadas, né? Mais do que eu, né? Mas assim, a ideia eles queriam uma vitória na derrota, ou seja, eles sabiam que iam perder o processo, mas eles queriam tensionar e chamar a atenção para a grave injustiça de não reconhecer a família entre pessoas do mesmo sexo. Então, numa lógica parecida, eu acho que vale aqui também. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, nenhuma colocação, acho que moderador da ASP, o Emerson, podemos encerrar? Deixa eu ver. Obrigado, Cadu, pelo elogio. Cadu, obrigada. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhuma Nossa pergunta. querida Débora Malheiros estava aqui. Débora Malheiros, obrigada pela presença. Luiz Alexandre também. Todos e todas nessa hora estão aqui, e todos, né? Eu acho que é isso, Paulo. Mais uma vez, o prazer estar com você, né? De dividir esse webinar aí. Da minha parte, eu encerro dessa forma, agradecendo a oportunidade à ASP de poder participar num dia tão especial, né? Ressalto novamente, e ainda mais com você, que é uma referência. Então, para mim, foi mais um aprendizado. Obrigado, Amado. Igualmente, um grande prazer estar aqui, agradecer a ASP, né? E nesse dia tão emblemático do orgulho LGBTI+, né? Que acho que vale dizer, não é orgulho de achar que a nossa orientação sexual e identidade de gênero é melhor. É orgulho no sentido da gente ter orgulho de ser quem a gente é e não ter a vergonha de sermos quem somos, que a sociedade quer nos impor, né? Quer dizer, orgulho porque não há nenhum problema, não é nada de errado a gente ser LGBTI+, da gente ser como a gente é. Então, fica o agradecimento à ASP, ao convite, à organização, a você pelo afeto. Grande prazer estar aqui. Obrigado, então, a todas, todos e todos que vieram.